Caras amigas e caros amigos, hoje são 4 de julho de 2024. Nesse dia, mais uma vez, os judeus de Israel bombardearam a Palestina e mataram seres humanos, inclusive crianças. Por que eles fazem isso? Eu falo já dessa questão. Vou falar agora de outro fato histórico. Esta mesma data do ano de 1776, os Estados Unidos, em um congresso que aconteceu na Filadélfia, conquistaram a sua independência. E por ocasião dessa conquista, eles leram uma declaração muito linda. Foi escrita por Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos. E o que diz a declaração? Vou ler apenas um pequeno trecho. Sustentamos como verdades evidentes que a todos os homens nascem iguais, que a todos o Criador confere certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida e a liberdade, e em consequência a felicidade. Para assegurar esses direitos, os homens constituem governos cujos justos poderes derivam do consentimento dos governados. E sempre que uma forma de governo tente a chocar-se com esses objetivos, o povo tem o direito de reformá-la e aboli-la, e instituir um novo governo que se identifique com os referidos princípios e organize seus poderes na forma que, ao seu juízo, garanta melhor a segurança e a felicidade. Essa declaração é linda. Aconselho que busquem e que leiam. E vejam o que diz a declaração. Ela diz o seguinte: em busca de sua felicidade, os homens instituem governo. E sempre que esse governo se choque com os objetivos dos governados, o povo tem o direito de se rebelar. Vocês viram agora mesmo o povo dos Estados Unidos, os estudantes das universidades, os jovens, as mulheres, os homens todos, fazendo manifestação nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam mandando armas e muito dinheiro para os judeus matarem os palestinos. E o que fez o governo dos Estados Unidos? Agindo fora dos princípios que ele mesmo escreveu, prendeu os jovens, cercaram os jovens norte-americanos que estavam protestando nas ruas, com violência, com gás lacrimogênio, com armas pesadas e tudo mais. E o que os jovens estavam fazendo? Protestando contra a mortandade de pessoas na Palestina. Amigos e amigas, a luta dos norte-americanos pela independência foi uma coisa extraordinária, muito violenta. Eles foram massacrados, torturados, presos, subjugados por um grande país, a Inglaterra, que se apodera daquele território, mata todos os índios e ficaram lá, como sendo dono do território que hoje é os Estados Unidos da América do Norte. A luta pela independência aconteceu em muitos países. Lá nos Estados Unidos, como já falei, Thomas Jefferson escreve essa declaração, lutou,
George Washington também, e muitos líderes importantes, e o povo. No Brasil, o nosso mais importante líder da época foi o Tiradentes. Em Cuba, o mais importante líder foi o José Martí. Na Escócia, foi o William, também o grande lutador, né, para se libertar da Escócia, para se libertar da Inglaterra. Na África, vários países lutaram contra o domínio dos europeus. Vocês conhecem a história. Com as armas, com as bombas, com os aviões e com o dinheiro sujo do governo dos Estados Unidos, Israel está matando os palestinos. Agora é que eu vou explicar o que eu comecei a falar no início dessa gravação. Os judeus nunca tiveram terra, porque eles eram como ciganos. Eles viviam perambulando e vagabundando pelo mundo e entrando dos países, roubando o que as pessoas tinham, fazendo agiotagem, mentindo, cobrando juros altos, tomando terra, escravizando pessoas. Era uma horda de bandidos espalhados pelo mundo. Isso eu estou dizendo com base em estudo, não é com adivinhação ou com o que eu penso. Um dos religiosos, talvez mais conhecido, religioso entre os religiosos, é o fundador do protestantismo, Martinho Lutero. Ele escreve um livro, dos Judeus e Suas Mentiras. E inclusive propunha que o governo da Alemanha matasse os judeus que lá viviam roubando. Estou dizendo tudo isso para dizer que eles nunca tiveram terra. E desafio a qualquer sujeito que queira dizer o contrário. A primeira vez que eles ocuparam a Palestina foi no ano 1200 antes do nascimento de Jesus Cristo. Os palestinos já viviam lá há mais de 2000 anos. Eles ocuparam, mataram quase todo mundo. Aí tiveram os que fugiram e os que ficaram lá como escravos deles. Muitos anos depois, Nabucodonosor ocupa esse território, mata um monte de judeus e expulsam eles. E a saga deles continua pelo mundo, fazendo maldades. E somente na metade do século passado é que a ONU consegue aprovar um tratado pelo qual metade da Palestina ficava para Israel, para abrigá-los depois da Segunda Guerra Mundial. E a partir daí Israel começa a se organizar com dinheiro sujo dos Estados Unidos, se torna um prostíbulo dos Estados Unidos, com muitas armas, inclusive armas nucleares, para dominar toda a região e manipular as riquezas e a economia daqueles países. Pois bem, os palestinos que nasceram ali, que são nativos da Palestina, como eu disse, há mais de 4.000 anos, hoje eles não têm um país. Eles vivem num pedaço de terra, que era a terra deles mesmos, mas nem os Estados Unidos e nem Israel e nem muitos países da Europa querem que pelo menos aquela tirazinha de terra se torne um país dos palestinos. É por isso, caros amigos e amigas, que assim como os Estados Unidos lutaram com armas na mão para tornar o território que era da Inglaterra independente e que fosse a sua terra, a sua pátria, como é até hoje,
os palestinos e o Hamas, que é uma organização política importante que está lutando duramente contra os assassinos e ladrões de suas propriedades. Mas eles não podem, porque os Estados Unidos, que em 1776 lê publicamente esta declaração e através da luta e do derramamento de sangue conquistaram a sua independência, não permitem que a Palestina tenha a sua terra, o seu país e a sua liberdade, por conseguinte, a sua felicidade. É uma grande ironia. E a situação dos Estados Unidos, na época, era diferente da situação dos palestinos, porque os norte-americanos estavam lutando contra os seus próprios patrícios, né, porque muitos deles eram ingleses, para se livrar do domínio da Inglaterra. É o contrário de Israel, porque, aliás, é o contrário da Palestina, porque a Palestina sempre viveu ali. Os nativos, na época era chamada Filistina, eles sempre viveram ali. Israel é que chega depois, que invade, que mata as pessoas e que se apodera do território. Aí eles estão lutando pelo que era deles, diferente dos Estados Unidos na época, dos norte-americanos na época, que ainda não existia os Estados Unidos, mas os americanos, norte-americanos da época, estavam lutando para o que nunca foi deles ser deles. Mas era se livrando do domínio de um rei poderoso e assassino, que era o rei da Inglaterra. Agora não. Na Palestina é o contrário. Quem já vivia lá que continua lutando contra um que chegou depois, que não é nativo de lá, que não nasceu lá. Por isso, quero terminar aqui fazendo essa reflexão e repudiando a hipocrisia dos Estados Unidos e a coparticipação e colaboração ativa e direta dos Estados Unidos na mortandade de crianças na Palestina. Pesquisem, meus amigos e amigas. São mais de 20 mil crianças inocentes, pequenininhas, que já morreram nesses últimos meses de violência. E também são muitas mulheres. Nós estamos aqui lutando pela paz, lutando para que os palestinos tenham direito de constituir a terra que sempre foi deles, mesmo que tenham roubado uma banda, mas que a outra banda fique com eles e que se constitua num país com o nome de Palestina, como sempre foi.